Olá, turma. Aqui é a professora Diana, professora de Física, segundo ano F e segundo ano G, tarde. Hoje teremos mais uma videoaula e nós iremos abordar nessa videoaula as leis da termodinâmica. Termodinâmica que a gente já iniciou a trabalhar na aula anterior, tá certo? Antes de iniciarmos, pessoal, já lembro a vocês de fazer uma visitinha no nosso canal, já conecta no YouTube, né? Deixem seu like, né? Se inscrevam, compartilhem, belezinha? Então, vamos lá. Gente, você já sabe que nós vamos abordar as leis da termodinâmica, tá bom? Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam as leis da termodinâmica, né? Tanto porque é um conteúdo muito relevante para os vestibulares tradicionais, certo? Como também, né, é um conteúdo muito relevante para o Enem, tá certo? Então, vamos lá, o que é que nós temos? Nós temos duas leis básicas, sendo a primeira lei chamada de Lei do Balanço, tá bom? Lei do Balanço Energético, que fala do comportamento da variação de energia interna, né, do gás, tá bom? Ó, aqui, certo? Variação de energia interna do gás. De acordo com as trocas de energia na forma de calor, que aqui eu represento pela letra Q, Q de quantidade de calor que a gente já conheceu anteriormente, né, em outras aulas, e as trocas por trabalho, que aqui vai ser representada pela letra tal. Essa letrinha aqui é chamada de tal, né, uma letrinha grega. Mas eu já ressalto para vocês que em alguns momentos essa letrinha aqui, no lugar dessa letrinha aqui, pode vir um W, né? Por que W? W é de work. Work é trabalho em inglês, ok? Então, não se assustem se você encontrar em alguns livros o W ao invés do tal. Os dois vão estar tendo a mesma função e vão estar na mesma equação, tá bom? Vai ser sempre a mesma equação. Então, a variação de energia, pessoal, ela é dada, né, pela diferença entre o calor trocado e o trabalho termodinâmico, tá bom? Lembrando, pessoal, que quando falamos de trabalho termodinâmico, estamos falando do trabalho da força aplicada pelas moléculas do gás nas colisões com as paredes dos recipientes, tá certo? Por quê, né? Eu tô falando assim para vocês, porque muitas vezes falamos de trabalho do gás, mas o gás ele não realiza trabalho, somente forças realizam trabalho, né? Então é melhor chamarmos de trabalho termodinâmico, tá bom? Então aqui iniciamos aí a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Eu vou falar aqui para vocês, pessoal, de alguns, assim, que vocês tenham de alguns sinais, né? E é importante que estejamos atentos a esses sinais, tá bom? Então, vejamos só aqui, ó, aqui do nosso lado direito. A variação de energia interna, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura absoluta do gás, certo? Ou seja, a temperatura na escala Kelvin, né? Por que Kelvin, Diana? Porque eu estou falando de temperatura absoluta, certo? Isso significa, pessoal, se houver uma variação positiva na energia, houve uma variação positiva na temperatura absoluta, certo? Isso porque elas são diretamente proporcionais, tá certo? Então, isso indica que houve um aquecimento do gás, né? Ó, resumo aqui para vocês. Se a variação de energia interna é positiva, é porque o gás aqueceu, certo? Variação de energia interna positiva maior que zero, houve um aquecimento, tá bom? Agora, se houver uma variação de energia negativa, né? A variação de temperatura absoluta também foi negativa. Ou seja, então o gás resfriou, houve um resfriamento, certo? Ó, variação de energia interna, né, menor que zero, houve um resfriamento. E o que provoca isso?
o balanço energético, certo? Por isso que essa lei, né? Por isso que essa lei é chamada de balanço energético das trocas de energia, tá bom? Como eu falei para vocês anteriormente. Belezinha? Agora, quando o calor é trocado entre o meio externo e o gás, e o meio externo está mais quente do que o gás, pessoal, o meio externo, ele cede calor para o gás, certo? Então, quando o calor for positivo, esqueci de colocar aqui, quando o calor for positivo, né, isso indica que o gás recebe energia, certo? Calor, né, maior que zero, gás recebe, né, energia, certo? Calor positivo para o gás, né? Agora, mais adiante, certo? Quando o gás cede energia, né? Quando o gás cede energia, isso indica que o gás está mais aquecido do que o meio, certo? Observem as diferenças. Então, ele fornece energia para o meio externo, perdendo energia. Ou seja, ele vai ceder. Esqueci o zero aqui, né? Mas assim, seria calor, né? Menor que zero. Então, ele cede, tá certo? Com relação ao trabalho, pessoal, termodinâmico, o trabalho das forças aplicadas, né, pelas moléculas do gás durante as colisões com as paredes do recipiente, lembrem que forças compressivas sempre empurram, né? Então, o trabalho vai ser positivo. Quando nessas colisões o gás conseguir deslocar, né, a parede do recipiente, certo? E deslocar de dentro para fora, quando houver uma expansão, né, de volume. Então, para que haja um trabalho termodinâmico, né, positivo, está aí acontecendo uma expansão e com isso o gás gasta energia, né, transfere energia do gás para o meio externo a ele, certo? Então, nós temos aqui, quando o trabalho for maior que zero, positivo, então há uma expansão, tá certo? Agora, se mesmo colidindo com as paredes, né, houver uma diminuição do volume, é porque o meio externo está aplicando forças de maior intensidade, tá bom? Está exercendo uma pressão maior, né? E com isso você vai ter uma diminuição no volume. Aí, se há uma diminuição no volume, gente, o sentido do deslocamento das paredes do recipiente é oposta à das forças que estão aplicadas pelas moléculas do gás, certo? Então, quando a força é oposta ao deslocamento, né, o trabalho é resistente, ele é negativo, tá bom? Logo, certo? Quando tivermos falando de trabalho termodinâmico, o trabalho vai ser negativo quando houver uma contração de volume. Olha só, trabalho menor que zero, né? O trabalho negativo, nós temos uma contração, certo? Né? De volume, tá bom? Então, recapitulando aqui, se o gás aquece, a variação de energia interna foi positiva, certo? Se o gás esfria, a variação de energia interna foi negativa, certo? Houve um resfriamento. Se o gás recebe energia, o calor trocado para o gás é positivo. Se o gás cede energia, o calor trocado para o gás é negativo. Se houve uma expansão do volume, do gás, né, o trabalho é positivo. Mas se houve uma contração do volume do gás, o trabalho é negativo. Beleza? Muita atenção e muito cuidado com isso, pessoal. Aí aqui eu fiz um resuminho para vocês do que eu falei, certo? Observem que aqui nós temos a equação em função da energia interna e aqui nós temos a mesma equação, certo? Porém, está em função
né, da energia trocada, certo? Em forma de calor, ok? Mas é a mesma equação, porém, expressas de formas, né, com as variáveis em locais diferentes, tá bom? Aí, façam um print, o que eu falei para vocês está resumido aí, sobre a primeira lei, né? Pronto, pessoal. Falamos agora da segunda lei, certo? É uma lei que fala sobre uma restrição, sobre uma impossibilidade, né? Essa impossibilidade está relacionada com a transformação de energia mecânica, né? De energia térmica e energia mecânica, certo? Quando falamos de um motor térmico, tenham isso em mente, tá bom? Por exemplo, ok? O que acontece, pessoal, é que o funcionamento do motor exige que uma máquina esteja operando em ciclos. E aí eu tenho uma entrada de um fluido, certo? Esse fluido é chamado de fluido operante. Normalmente é um gás aquecido, tá certo? O processo faz girar o eixo, né, do motor e impulsa o restante do gás que entrou. Expulsa, né, o restante do gás que entrou, tá certo? Então, gente, eu tenho um fluido entrando, gira ali alguma coisa, né? E esse fluido sai, tá certo? Entendam bem aí a mensagem. Se ele entra, traz energia, tá certo? Se ele sai, carrega parte da energia. É uma lógica, né, pessoal? Isso aí. Logo, não é possível, né, para uma máquina operando em ciclos ter um rendimento de 100%, certo? Ou seja, não é possível toda a energia térmica, eh, toda a energia térmica, transformar toda a energia térmica, perdão, em mecânica, tá bom? Lembrando que falamos de rendimento, né, pessoal? O rendimento é uma comparação, tá certo? Entre o trabalho que a máquina faz, o trabalho útil e a quantidade de calor que é recebida pela máquina, que aqui eu vou chamar de Q1, tá bom? Já vai começar a aparecer aí algumas equações, tá certo? Mas não se assustem, né? Q1, tá certo? Que é o módulo da quantidade de energia na forma de calor, né? Que entra na máquina, tá certo? Mostra aqui para vocês, ó, Q1, tá certo? Quando desenvolvemos isso aqui, pessoal, aqui você já conhece que é o rendimento, né? Aqui é a letrinha tal e aqui Q1 que a gente já viu anteriormente, eu já abordei para vocês. Quando desenvolvemos isso aqui, né? Conseguimos chegar a uma expressão, que é essa daqui, tá bom? E quem vai ser Q2, né? Q2 é exatamente a quantidade de energia rejeitada pela máquina. É a quantidade de energia térmica que escapa, né, da máquina, certo? É a quantidade de energia térmica que não é transformada em trabalho. Como sempre existe um rejeito, né, de vapor, Q2 é necessariamente diferente de zero, certo? Q2 é necessariamente diferente de zero. Então, essa fração aqui, ela é diferente de zero, certo? Q2 sobre Q1 é diferente de zero. Então, gente, eu tenho 1, né, o rendimento igual a 1 menos algo diferente de zero, certo? Logo, o rendimento, certo? É sempre menor que 1. Tá bom? A gente vai colocar isso em prática. Então, necessariamente, pessoal, isso aqui, ó, cadê? Isso aqui, ó, é menor que 1, tá certo? Isso aqui é menor que 1. E 1 é o mesmo que 100%, tá bom? A gente vai trabalhar em porcentagem aqui. Isso aqui é menor que 1 e 1 é o mesmo que 100%. Mais uma vez, isso aqui é menor que 1,
certo? E 1 é o mesmo que 100%. Beleza? Então, se eu não tenho como transformar 100%, eu tenho, pelo menos, como saber qual é o máximo de energia que pode ser transformada? Sim, tenho sim. A gente pode verificar isso, pessoal, através, né, desta equação aqui, tá bom? Aqui é o máximo, né, de rendimento que uma máquina pode ter, certo? Esse TFF aqui vai ser a temperatura absoluta, né, da fonte fria, porque eu vou ter a fonte fria e a fonte quente, né? E esse TFQ, a gente pode chamar de T1 e T2 também, não tem problema, viu, pessoal? Aqui vai ser a temperatura da fonte quente, né? Que é de onde vem o gás para a máquina, tá certo? Ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, né? Analisando essa equação, podemos perceber uma outra impossibilidade, certo? Se o rendimento não pode ser 1, né? Ou não pode ser 100%, então a temperatura da fonte fria, né? Não pode ser 0, certo? Ou seja, o 0 Kelvin não pode ser alcançado usando transformações nas máquinas térmicas. Muito importante isso, viu, gente? Então o que é que nós podemos fazer para aumentar o rendimento máximo, né? Perceba, pessoal, que nós temos uma fração que está subtraindo, certo? Perceba que nós temos uma fração que está subtraindo. Então, eu tenho que diminuir o valor dessa fração, certo? Para isso, eu posso diminuir o numerador, certo? TFF, ou aumentar a temperatura da fonte quente, né? Certo? Diminuir aqui ou aumentar aqui, tá certo? O rendimento, né? O rendimento aqui aumenta com a diminuição da temperatura da fonte fria e, né, ou com o aumento da temperatura na fonte quente, tá bom? Rendimento de uma máquina, pessoal, térmica é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho, ok? Era isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima.